noite, estamos dando início aos nossos estudos. Essa noite nós vamos trabalhar um pouco a amígdala. Essa glândula de tamanha importância para todos nós, dentro não só de um conceito neurológico, mas também dentro de uma visão espírita. O que a gente tem que compreender é que nós somos espíritos encarnados e através do nosso corpo físico, através desse instrumento que permite o espírito desenvolver-se e crescer, existe um arcabouço de matéria que tem demonstrado, através da ciência, que nem sempre o espírito ou a alma que está momentaneamente naquele corpo está condicionado a desenvolver todo o seu potencial de uma forma mais efetiva se algum dos nossos órgãos não estiver em equilíbrio ou ajustado para isso. Resumindo, não basta o espírito ou a alma querer desenvolver um trabalho de acordo com o seu planejamento espiritual de uma forma plena, se por qualquer função ou por qualquer situação os nossos órgãos venham a se deteriorar. A exemplo disso, por volta de 1700 e pouco, existe uma história que é bastante comentada, né? Não só a sua repercussão dentro das casas espíritas, mas também dentro da área médica, onde um jovem que estava ajudando a construir uma ferrovia nos Estados Unidos, excelente jovem, uma pessoa que era muito benquista, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, trabalhador, e de repente ele foi acidentado e uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, afetando a amígdala. Esse indivíduo, a partir daí, sobreviveu. A partir daí ele teve um comportamento totalmente diferente do que ele tinha antes. E aí vem a pergunta: mas a alma, o espírito que habita aquele corpo não é o mesmo? Então por que um comportamento tão diferente do que ele tinha anterior? Ou seja, isso demonstra com bastante clareza, com bastante eficácia, que apesar de nós sermos espírito em essência, nós dependemos muito do nosso corpo físico. Por isso que nós temos que ter essa preocupação em manter a casa da alma, a casa do espírito, em condições de ser habitada. E hoje, muitos que às vezes a gente conversa muito nesses atendimentos, muitos que não por, vamos dizer assim, por ignorância, mas porque não busca esse lado espiritual e às vezes não busca o lado do corpo físico também. Né? Sim. Cometendo coisas absurdas, né? Com o próprio corpo. Aí quando muitos ainda acordam, né? Há tempo, ainda dá tempo de recuperar, mas muitos quando vai... Já não tem mais essa oportunidade, né? Bem, dito isso, então vamos lá. Pensei que era pineal, Deus. Oi? Já falamos bastante. Pensei que era pineal. Já falamos bastante da pineal também. Né? Que também tem a sua importância vital dentro da mediunidade.
Conforme nos orienta Joana de Ângeles, a vitória sobre o vício é, acima de tudo, uma jornada de evolução do espírito e não meramente uma adaptação bioquímica ou ajuste cerebral. Então aqui nós vamos começar a trabalhar a amígdala, trabalhando a questão principalmente dos vícios. Porque o que nós falamos inicialmente foi uma questão do acidente que afetou a amígdala. Mas será que existem outras formas dela ser afetada também, que não seja por acidente? E aí, esse esclarecimento vai vir não só dentro da neurociência, como também dentro da psicologia e seus efeitos. A neurociência estuda os mecanismos cerebrais da ansiedade. O cérebro, interpretando uma situação como sendo de perigo, libera neurotransmissores como a adrenalina e o cortisol, que prepara o corpo para a luta ou a fuga. Então aqui, a neurociência já começa a trazer a importância dessa glândula para nós. Então, quando nós estamos num estado de ansiedade, de fobias, síndrome do pânico, etc, 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 é porque a nossa amígdala, está de alguma forma complicada. Desregulada. Exatamente. Tá? Então, os neurotransmissores, através da adrenalina e do cortisol, eles vão dar um volume maior através dessa glândula, fazendo com que o nosso corpo se prepare para uma situação que na verdade é real. Porque o nosso corpo, ele foi trabalhado, foi preparado, foi construído, arquitetado, para também ele se defender nas horas de perigo. E o nosso instinto se faz presente nisso. Quando a gente está numa situação de perigo, a gente não raciocina para poder sair daquele perigo. O que acontece naquele momento é o instinto. Porque se nós dependêssemos dos raciocínios, em grande parte não daria tempo para a gente fugir daquele perigo. Instintivamente você corre. Então você corre para depois raciocinar e ver o que foi que aconteceu. Primeiro, você se coloca fora do perigo, para depois você pensar e analisar. Isso são alguns órgãos nossos que permitem com que a gente faça isso. Evidentemente, tudo a comando do Espírito, mas tem que ter o órgão que liga a parte física para nos permitir essa condição. Então, aqui no caso, quando existe essa situação, o nosso cérebro manda um comando para que todo esse campo límbico, onde está inserido a amígdala, ela trabalhe com a adrenalina e cortisol, que são hormônios, substâncias próprias para poder fazer com que a gente invada outro lugar. E quando não acontece? E quando não consegue fazer esse processo aí? Aí são inibidores que existem que vão trazer uma complicação e a gente vai ver um pouquinho ali na frente. Então vamos lá. Em uma crise de ansiedade, essa resposta é ativada mesmo na ausência de uma ameaça real, causando sintomas físicos como taquicardia, falta de ar, tremores, etc. Quem tem ansiedade ou que tem esse tipo de fobias ou mesmo alguns traumas, sabe como que isso é.
né? E hoje, mais do que nunca, isso está presente no nosso dia a dia, exatamente pela condição que hoje nós vivemos, de um estresse bastante elevado e de uma ansiedade bastante alta. Como o senhor já disse aqui, tem outros estudos, né, Tenor? O nosso cérebro é uma usina, né? Ela realmente Sim. fabrica tudo na medida certa. Nós que colocamos doses Exatamente. excessivas, né? Com Nós certeza. precisamos da ansiedade, nós precisamos todos. Sim. Mas em equilíbrio, né? É em equilíbrio. Na medida certa. Por isso que a gente busca aqui um estudo desse, por isso que a gente se coloca muito mais fácil lembrando. Para ter um entendimento, para ver o que nós podemos fazer para que a gente possa nos ajustar diante dessas situações, né? A ansiedade aguda, na visão espírita, pode ser um reflexo de desequilíbrios não resolvidos de encarnações passadas. Então a gente percebe que existe a questão química de excesso ou de falta de hormônios na produção do nosso corpo, mas também pode estar associado também a questões de vidas passadas em função do que nós já vivemos em outras encarnações. Traumas ou conflitos de vidas anteriores podem deixar marca no perispírito, manifestando-se como ansiedade, medo ou fobias da vida. Existem vários estudos. Vamos supor que um indivíduo tenha uma fobia de água, tem um pavor de água. De repente, se fizer uma regressão, vai poder constatar que numa vida anterior ele pode ter desencarnado por afogamento ou algo que se assemelhe, que faz com que esses requisitos ele ainda traz consigo e não libertou totalmente nessa encarnação, fazendo com que isso ainda permaneça vivo no seu perispírito com uma influência, né, no caso aqui específico, no caso da amiga. Não é uma via de regra, né? Não. É bom que só para não imaginar assim. Não. Né? Por isso que fala, pode ser. Né? Não há uma afirmação. Mesmo porque não existe nada que nós possamos ser taxativos. São possibilidades. A síndrome do pânico não tem uma única causa, mas sim uma combinação de fatores que interagem e pode levar à disfunção da amígdala, ao desequilíbrio de neurotransmissores como adrenalina e cortisol. Então a gente percebe que cada enfermidade ela se apresenta de uma forma tal, mas que culmina sempre numa dependência dessa glândula. Da mesma forma que a gente, em algumas situações, extrai, né, a tireoide ou uma outra glândula, será que haveria possibilidade de nós extrairmos também essa amígdala para que possamos ter uma vida mais saudável e, como complemento, usar algum tipo de medicamento, algum hormônio, a exemplo da tireoide, que pudesse atender essa necessidade? Hoje, a resposta da neurociência é não. Não existe. Por quê? Porque em vários estudos, quando a amígdala tem qualquer dificuldade no seu funcionamento, ela traz um transtorno psíquico muito grande para a pessoa. Ela que registra esse comportamento do medo, porque o medo em si, para nós, dentro de uma dosagem, como o Sebastião colocou, tudo tem que ter seu equilíbrio, é saudável. É saudável, faz parte. Imagina um indivíduo totalmente sem medo de nada, não tem medo de nada. Nossa. Quanto tempo esse indivíduo duraria vivo? Quanto ele já não tiraria outras pessoas? É. Né? Então,
essa dosagem é importante. Agora, tem que ser dentro de um equilíbrio. Essa vida ali é essa aqui da garganta? Não. Essa é a vida líquida. Essa aí fica dentro do cérebro. Né? Essa aí vai tirar. Apesar de que ela vai tirar também a sua imunidade. Imunidade, defesa. A sua defesa vai tirar a sua imunidade. Mas pode ser extraída. Sim. Né? Como a tireoide Vai também. ter que tomar um puro Né? no resto da vida. Tem que tomar por ano no resto da vida. Mas essa aqui não. Essa aqui não tem jeito. Onde ela fica no cérebro? Fica ali naquele campo líquido perto do pró-frontal. É uma estrutura, a vida é uma estrutura no cérebro que funciona como um alarme do medo e no caso da síndrome do pânico, esse alarme se torna hipersensível, disparando crise sem uma ameaça real. Então, quem tem a crise do pânico ou quem convive com alguém sabe perfeitamente como que é essa enfermidade. A pessoa cria uma situação irreal, mas para o seu psiquismo, aquilo é real. E não adianta, a não ser que ela comece a ter esse entendimento e comece a trabalhar isso, que é o ideal, ela vai alimentando essa situação irreal que para ele vai ficando cada vez mais real. A gente de fora sem conhecimento, cara, falta de couro. Ainda tem que piorar mais ainda. Nossa, não tem conhecimento, você acha que aquilo é... E a pessoa acha que está tendo um infarto, alguma coisa dessa natureza, mas na verdade, o que está havendo aí é um trabalho excessivo da adrenalina e do cortisol no organismo que fazem essa bagunça toda. E tudo sendo trabalhado, né, chega no equilíbrio. Com certeza. Essas substâncias que deveriam preparar o corpo para lutar ou fugir de um perigo real causam sintomas físicos intensos do pânico, como coração acelerado e falta de ar. Porque essas substâncias, elas são interessantes, são importantes para nós, mas tudo na sua dosagem correta e certa. Né? Tudo que excede torna-se prejudicial ao nosso organismo. E tudo isso é feito através do nosso comando, do nosso pensamento, do nosso cérebro, de uma forma perturbada. Estudos mostram que a síndrome do pânico pode ter predisposição genética. Então, à medida que os estudos vão avançando, que a ciência vai avançando, situações de enfermidade vão sendo analisadas, vão sendo pesquisadas, e aí começarem a verificar que é possível, através da genética, transmitir isso para os filhos, netos, etc. Tal. Mas quando isso acontece, então isso, ou seja, não tem salvação, não tem recurso? Não. Se o indivíduo, a pessoa, o ser, tiver entendimento, conhecimento da sua enfermidade e, desde o início, começar a trabalhar isso, ele consegue, vai ter, mas ele vai conseguir administrar isso muito bem. Então, tudo é uma questão de conhecer, de entender e compreender o seu mecanismo, o seu psiquismo, para que você possa ser senhor de si mesmo. Ter um parente de primeiro grau com transtorno aumenta significativamente o risco de desenvolver. Isso sugere que a sensibilidade do circuito cerebral do medo, centrado na vida, pode ser herdada. Que bela herança, né? Traumas, estresse crônicos ou eventos de vida estressantes podem funcionar como gatilhos. Ou seja, a pessoa já tem consigo. Mas sempre vai precisar de um gatilho
para que ela possa entrar em atividade. É como um vulcão. O vulcão está ali adormecido. Em algum momento ele entra em atividade. Não é sempre que ele entra, mas quando acontece alguma coisa, ele entra em atividade. E aqui também não é diferente. Experiências como violência, abuso na infância, luto, transições abruptas ou estresse pós-traumático podem moldar o funcionamento do cérebro, deixando a amígdala em um estado de alerta constante, mais propensa a reagir de forma exagerada. Aqui vale perceber o seguinte: todas essas situações podem moldar o funcionamento do cérebro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que de um estado de saúde, ele pode se transformar num modelo doentio. E o inverso também é verdade. Você pode, porque ele é maleável. Através da ideoplastia, que nós já trabalhamos aqui, né, ver que ele pode ser modificado. A disfunção da amígdala está ligada a alterações na forma como o cérebro lida com a neurotransmissores. Ou seja, para se criar esses neurotransmissores e criar a sinapse, é preciso que essa usina, o Sebastião comentou, seja impulsionada pelo nosso pensamento. É a partir do nosso pensamento. E quem determina o nosso pensamento? É o Espírito, é a nossa alma. Quando o pensamento determina alguma coisa irreal, mas para o cérebro isso é real. Porque ele não faz distinção entre o que é real e o que é irreal. Se pediu ou determinou, melhor dizendo, que ele faça, ele vai produzir aquilo. Ou ele pode produzir a serotonina, a dopamina, que são hormônios da felicidade, da alegria, do bem, do prazer. Ele pode também, o cortisol, a adrenalina, que vai trazer exatamente esse lado inverso. Então vai depender do quê? Do nosso pensamento. Por isso que é muito importante a gente começar a tentar adestrar, a dominar o nosso pensamento. Quando o indivíduo está num síndrome de pânico, numa crise, aquelas pessoas que estão ao seu lado já orientam: não, fica calma, procure respirar, procure se tranquilizar. Por quê? Através desse processo da oxigenação, ele começa a buscar ou a ter uma visão da realidade e não daquela imagem deturpada que ele tem da enfermidade. E tem vários estudos dentro da neurociência que hoje explica que o oxigênio ele faz com que todo esse processo se elucide, clareie, ao exemplo do gás carbono, que vai fazer com que haja uma afetação maior da vida. Além da adrenalina e do cortisol, outros mensageiros químicos, como a serotonina e o GABA, estão frequentemente envolvidos em todos esses processos. A amígdala cerebral é um centro de processamento de emoções e não produz hormônios que podem ser simplesmente substituídos por medicamentos, como já disse. A sua função é um complexo sistema de sinalização e resposta emocional. Não existe uma pílula de medo ou uma pílula de emoção que possa ser tomada para substituir as funções complexas da amígdala cerebral. Ou seja, ela
ela não tem algo que possa substituí-la. E se ela é fundamental e necessária para o nosso organismo, como já está demonstrado e comprovado, e nós somos obrigados a ter ela conosco, o que nós temos que fazer então? Entender, compreender e buscar dentro dessa compreensão como trabalhá-la para o nosso próprio bem. Porque tudo aquilo que a gente desconhece, ele vai trazer prejuízo para nós. Por que nós estamos trabalhando isso? É porque dentro da questão da emoção, que é uma ramificação do nosso crescimento e da nossa evolução, a amígdala está presente. Se nós conseguirmos trabalharmos a amígdala para que as nossas emoções também possam ser controladas, isso equivale a dizer que nós vamos ter um equilíbrio no nosso dia a dia. Oi? Fácil não. Mas não tem outra forma, né? Se for por Não outro lado, existe algo mágico que a gente possa é a aceitação, né, Pedro? Às vezes certas situações não tem como mudar. Mas você pode Pode aceitar aquilo ali, e aceitar administrar. administrar. É o caminho. Eu está falando que não é fácil, realmente não é. Não vai ser tudo do jeito que a gente gosta. A gente Sim, gostaria nunca vai que ser. fosse. Tanto Mas- é que nós estamos Mas tendo esse nesse- equilíbrio, com certeza vai sofrer menos. Sem dúvida. A extração é a remoção da amígdala cerebral alterada de forma irreversível, alteraria de forma irreversível a personalidade, a capacidade de sentir medo, a percepção social de uma pessoa, algo que a ciência moderna considera uma alteração do sentido ético-moral. Ou seja, não há como fazer com que a amígdala não se processe que não seja através de produtos farmacêuticos, através de produtos criados ou elaborados pelos nossos cérebros nos neurotransmissores. Por quê? A amígdala em si, ela não produz nenhum tipo de hormônio, diferentemente da tireoide que produz. Tá, dita aí. Ela não produz nada, mas em compensação, ao ser alimentada por esses hormônios, ela pode atuar de forma diferente. Para o bem ou para o mal, quando em excesso, né? Porque o cortisol e a adrenalina é saudável para nós num caso de emergência, no caso de nós precisarmos, né? Para resguardar a nossa própria existência. Mas quando em excesso, ela vai criar o quê? Ela vai criar um comportamento totalmente enfermiço para os nossos demais órgãos. Vai atacar nossos rins, o nosso estômago, o nosso coração. Por quê? Vão ter cargas excessivas de substâncias que está sendo criado pelos nossos órgãos, mas de uma forma totalmente incorreta, totalmente equivocada. E essa vigilância, né, Pedro, ela tem que ser muito 24 horas mesmo, porque às vezes por uma simples compra que você quis fazer e você não conseguiu, ou por algum aborrecimento extraconjugal ali, ou coisa assim, já Altera. desencadeia, né? E aquilo ali vai crescendo. Sem dúvida. Você não conforma com aquilo ali. E é coisa instantânea. Você vê, quando você leva um susto, como que é a sua reação? Exatamente. É coisa instantânea. Né? Após compreender um pouco mais o funcionamento da amígdala, vamos para a farmacologia com o mecanismo da dependência química por substâncias que modulam os processos cerebrais. Bom, então o primeiro ponto é como que ela está inserida dentro do nosso cérebro, qual é a sua importância para nós, para o ser encarnado, e agora vamos trabalhar a questão dos medicamentos e esse processo das dependências. Embora esses medicamentos não sejam estranhos ao cérebro, o uso prolongado de alguns
pode alterar fundamentalmente o funcionamento desse sistema límbico. O cérebro reage a essa exposição contínua de uma forma que busca restabelecer um equilíbrio, mas esse novo equilíbrio se torna dependente da presença da substância farmacológica. Isso quer dizer o seguinte: nós somos com ansiedade, nós estamos com depressão, nós estamos com qualquer outro fator assemelhado. O que nós vamos fazer? Recorrer Aos medicamentos. Né? Os medicamentos são nocivos? Depende. Por quê? Existe um momento que os neurotransmissores não conseguem produzir o suficiente para atender aquela necessidade. Então, nós temos que ter um complemento desses medicamentos para suprir a necessidade, trazer equilíbrio e proporcionar um certo alívio, um certo equilíbrio para o nosso organismo e, consequentemente, para o nosso psiquismo. Só que o cérebro é um ser vivo, é um ser inteligente, é um ser que ele não consegue distinguir a questão ética, a questão moral, do bem e do mal. Ele não consegue distinguir nada disso. Ou seja, o que determinar a ele vai fazer. Ele vai fazer. Então vamos ver como que isso funciona. O exemplo, quando você toma um medicamento à base de benzodiazepínico, que alguns conhecem, ele se liga aos receptores GABA, que é outro componente para receber esses ansiolíticos, e o torna muito mais sensível ao GABA natural do seu cérebro. Isso causa um efeito sedativo e ansiolítico. Daí tudo bem. O cérebro, percebendo esse aumento de inibição, tenta compensar para evitar uma supressão excessiva da sua atividade. Então você vai tomando exatamente para você ficar mais calmo, mais tranquilo. Não é isso? Só se determinar um tempo, né? Só que o cérebro reage. Epa, esse povo está querendo me dopar. Esse povo está querendo me deixar levar para escanteio. Não quer deixar me atuar, não. Estou gostando tanto do cérebro. Né? Nem tá ficando bom, né, mim? Esse troço já está ficando meio esquisito. Então ele começa a ter um comportamento um pouco diferente. Uai. Assim, o cérebro começa a reduzir a quantidade de receptores GABA ou torná-lo menos sensível. Fecha a usina. Eu estou recebendo, estão me dando, Para que eu vou trabalhar? né? E ele se acostuma. Com a presença médica. Com a presença desse medicamento, eu não vou trabalhar nada, eu vou entrar de férias. Vou tirar um tempinho aí, pra quê? É que causa dependência. Né, Pedro? Às vezes os médicos até determinam, ó, vou te passar esse medicamento por um determinado tempo, 2 meses. Exatamente por isso. Nosso cérebro é muito inteligente. É como se fosse um outro ser dentro de nós. E nós não dá apoio ainda, né? Oi? Que isso? Não sabia. Assim que ele reage. Assim. Como resultado, a dose original, aquela que você começou um pouquinho, já não produz mais o mesmo efeito. O que você faz? Porque ele já começa a contrapor aquilo. Ele começa já a neutralizar. Por quê? Está tirando o comando dele. Ele é bem ciumento, né? É. Já não produz mais o mesmo efeito e a pessoa precisa de uma dose cada vez maior para livrar a sua ansiedade. E, Angelo, a
a mesma coisa acontece quando a pessoa está viciada. O cérebro desvia totalmente o comportamento. Sem dúvida. O cérebro tende a diminuir sua própria produção de neurotransmissores inibitórios, já que uma substância externa está fazendo trabalho. Você está na rede, tem que estar na rede lá e deixar esses medicamentos tomar conta. Está falando do álcool, pior. Todos esses. Nós estamos dando um exemplo aqui, mas todas essas substâncias. E não é só isso não, gente. Daqui a pouquinho Nossa, a gente vai ver. Essa é a chave para a dependência. O cérebro deixa de fazer o seu trabalho através dos seus próprios mecanismos para receber as substâncias externas. A exemplo de um ansiolítico como os benzodiazepinos, o cérebro se adapta à presença constante da substância. Olha só, a ausência do medicamento causa crise de abstinência. E o cérebro exige a substância para se sentir normal novamente. Aí você tira dele. Você vai dando, depois você tira. Ele grita. Epa! Não. Sacanagem. Você já me deixou esse tempo todo sem trabalho, não vou trabalhar mais não. já fechou. Eu não aceito. Aí vem a crise de abstinência. Aí vem a crise de abstinência. Mas a gente pode vencer essa crise de abstinência, né? Oi? A gente pode vencer ela. Como nós podemos ver muita coisa. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar, é a base não apenas para vícios químicos, mas também para vícios comportamentais. Padrões de raiva, ódio, rancor, ciúmes, quando repetidos, fortalecem caminhos neurais específicos no cérebro. Quantas tragédias não. Olha só. Então não são só as drogas líquidas ou sólidas, não é só os cigarros, não é só esse tipo de droga que nós temos por aí. Nós temos também outros tipos de droga que tem reação no cérebro também. Ódio, rancor, Você passa na vida ciúme, a não viver mais. que vão produzir algumas substâncias. Caberia ali também a inveja? Nossa. Sim, todos eles. Apenas alguns exemplos. Aham. Todos esses. Como é que fala? Essa lista é enorme. Nós somos dotados de vários. Essa lista é enorme. Esse reforço cria uma adaptação neural que resulta em... Só voltar um pouquinho aqui, seria interessante comentar uma coisinha aqui com vocês. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro tem de se A plasticidade. mudar. É a plasticidade. É, Né? Da modificação. Porque, por exemplo, o indivíduo ele perde o braço direito, a vida toda foi a destra. Perde o braço direito, ele não fazia nada com a esquerda. Não tem mais o direito. Ele vai se esforçar para fazer o quê? trabalhar o esquerdo. Esquerda. Com o tempo, praticamente tudo que ele fazia com a direita, ele vai fazer com a esquerda. Por que ele não fazia antes e agora está fazendo? Porque ele perdeu o braço? Não. Não. É porque os neurônios dele, os neurotransmissores, criou-se sinapses para trabalhar com a direita. Mas como esse mecanismo não tem mais, ele vai criar outros neurotransmissores na criação de sinapses para atender agora a esquerda. Essa sinapse é uma pavimentação para aquele local. São estradas pavimentadas para atender aquela necessidade. Isso graças ao quê? A neuroplasticidade, a capacidade que tem de se ajustar, de se adaptar. Em função do quê? Do nosso pensamento,
da nossa vontade, da nossa necessidade. Esse reforço cria uma adaptação neural que resulta em um ciclo de dependência, onde a repetição do padrão se torna norma do cérebro. Então, por que você cria o vício? Porque você passa a criar novos neurotransmissores, cria essas sinapses e ali estabelece um padrão. A exemplo da raiva, do ódio, aí o que você tem que fazer? Não cria essa pavimentação. Ao contrário. E sempre o cérebro precisa de compensações. Ele não fica nada no vácuo, nada vazio. E isso, Atenor, Você tem que dar a ele alguma compensação, algum retorno, alguma coisa que ele possa... É uma troca. Ele não aceita simplesmente excluir, pronto, está excluído. Ah, não entendi isso não. Não, é só para ajudar um pouquinho, Dani. Mas pode falar. Só para ajudar um pouquinho, no caso da raiva, do ódio, né? Muitos problemas que nós passamos na vida, né? Com nossos familiares mesmo, com nossos amigos, nosso vizinho, com todo mundo. Conosco mesmo. Conosco mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque assim, por que ele está fazendo isso com a minha filha? Por que ele está fazendo isso com o meu filho? Por que a minha esposa está fazendo isso comigo? Por que eu estou fazendo isso comigo? Então, quer dizer, a gente tem que se colocar, porque cada um está num grau de evolução, cada um pensa de uma maneira, então isso dificulta muito, assim, eu querer que o senhor pense da mesma forma que eu penso. Sim. Então isso aí vai ajudar, não vai resolver, mas vai ajudar muito. Cada um a gente vê no outro. Você tem que se defender, é claro, mas tudo dentro de uma medida, não é ficar alimentando aquilo ali, crescendo aquilo ali todo, pavimentando a todo momento aquela raiva, aquele ódio. Né? Com certeza. Uma situação frustrante ou uma injustiça serve como um gatilho para acionar no cérebro os neurotransmissores. A resposta é uma liberação de hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol, que prepara o corpo para a luta. Essa reação tem uma função biológica de sobrevivência do corpo físico. Ou seja, antes nós estávamos falando em substância, em matéria. Agora aqui nós estamos falando em ódio, em raiva, em ciúmes, né? Ou mesmo de uma coisa frustrante ou de uma injustiça. Então tudo isso vai criar no nosso cérebro uma condição que pode ser para o bem ou ser para o mal. Vai depender da forma como a gente faz essa leitura. E o cérebro é neutro. A ruminação mental sobre a raiva e o ódio pode ativar o sistema de recompensa do cérebro. A descarga de dopamina associada a esse processo reforça a fixação nessas emoções, pois o cérebro passa a interpretar a raiva como uma fonte de gratificação. Ou seja, o indivíduo que mantém uma raiva, um ódio permanente, constante, ele vai alimentando aquilo, ele cria esse padrão de comportamento, mudando a sua personalidade para que ele se mantenha dentro dessa posição. Perde a noção de tudo, né? Só que chega um momento que isso é tão forte nele, que isso já começa a satisfazê-lo. Ele vai sentindo bem em ser desse jeito. Verdade. Ele passa a sentir-se bem em ser desse jeito. Ele cria esse padrão mental e psíquico que faz com que a sua personalidade tenha esse comportamento. E a pessoa não tem essa percepção. Os que estão à sua volta, sim, mas ele próprio não tem. É o caso dos ciúmes também. Esse ciclo vicioso cria uma recompensa neural que torna a busca por vingança e o apego ao ódio
comportamentos repetitivos e difíceis de serem abandonados. Por quê? Ele vai criando aquilo e no final, quando ele consegue, eu insisti, consegui. Isso. Ele recebe uma carga de dopamina, é como se ele tivesse ganhado um jogo. Como se ele tivesse tido uma grande vitória. E aquele momento de alta felicidade faz com que ele se motive a continuar a manter o ódio, o rancor, e assim é uma coisa permanente. O ciúme também, você já apresentou para nós aqui alguns estudos também, ele se torna, em um certo ponto, uma posse. Sim. A pessoa perde tanto o equilíbrio que ele acha que aquela outra pessoa, ela tem que ficar sob o meu comando. Com certeza. Olha o ponto que chega. Por isso que ele chama o Jorge lá. Por isso nós estamos tendo que estar segurando ele aqui. Né? Ótimo, mas a possessividade. A possibilidade tomou conta. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais. Ao repetir um comportamento, seja o uso de uma droga, seja a ruminação de um sentimento, o cérebro reforça as vias neurais associadas a esse comportamento. Então, em função dessa plasticidade, você pode modelar para as coisas boas, mas também para Vamos as coisas libertar ruins. disso o mais rápido possível. Né? No caso da raiva e do ódio, a pessoa treina o cérebro a ser cada vez mais eficiente e acionar essas emoções. Às vezes sentir raiva só 2, 3, 4 minutos depois passar. Acabou? A raiva é um sentimento ainda normal em nós. Agora, você ficar ruminando aquilo em qualquer situação, qualquer... Daí cara, né? você já está rindo, já está... No caso da raiva e do ódio, a pessoa treina o cérebro a ser cada vez mais eficiente em acionar essas emoções. As conexões que levam à raiva se fortalecem, enquanto as que levam à calma, empatia ou resiliência podem se enfraquecer. Então, é aquela compensação que eu falei. Então, à medida que você vai criando a raiva, o ódio, o ciúme, esses sentimentos, você vai perdendo a sua resiliência, a sua empatia para as coisas boas. Porque os dois não se comportam ao mesmo tempo de uma forma padronizada. Ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Então você tem que, pelo livre-arbítrio, você vai ter que optar, você vai ter que escolher. Com o tempo, a pessoa se torna dependente da raiva e do ódio para obter uma sensação de identidade e de controle. Então, isso passa a fazer parte da personalidade da pessoa. Quando não há um motivo para sentir essas emoções, entre a abstinência emocional, sentindo vazio, irritada ou inquieta, como se estivesse abstinência. Esse vazio pode levar a buscar ativamente situações que justificam a raiva, perpetuando-se. Ou seja, quando você quebra aquele ciclo, você entra em abstinência, aí automaticamente você é condicionada a buscar um outro para preencher aquela situação. E ele não para nunca. Ele continua trabalhando em série. Mas a sinapse Está pavimentada, né? E continua insatisfeito. E continua insatisfeito. Eu quero mais. Provoca. A principal distinção entre o vício químico e o comportamental está na forma como o cérebro é ativado. Então, a única diferença é como que um e o outro atuam no cérebro. Enquanto as substâncias químicas agem diretamente por ser matéria sobre os receptores cerebrais, os vícios comportamentais dependem da repetição de padrões mentais. Ou seja, você ter essa fixação. É o que a Ione falou ali, às vezes você tem até uma raiva. Você não vai... Sim.
Mas você não cria o padrão. Fulano não quis assinar aquele documento, eu estou com uma raiva dele. Depois no outro dia ele assina, eu estou abraçando. Ou Exatamente. então vai compreender por que ele não quis. Então assim, é diferente daquela. Os vícios comportamentais dependem da repetição de padrões mentais para gerar essa neuroplasticidade, ou seja, criar essa sinapse, essa Não pavimentação. pensar em outra coisa. Apesar dessa diferença, o processo final é análogo, é semelhante. O cérebro se adapta, passa a necessitar do estímulo e, em sua falta, experimenta um estado de sentimento ou desconforto, como se fosse parte integrante já da sua existência. A neurociência entende que a dependência não se limita a substâncias. Hoje, a neurociência já entende dessa forma. O cérebro tem a capacidade de se viciar em padrões de pensamento e comportamento. E os mecanismos de adaptação e reforço neuroquímico são essencialmente os mesmos. A raiva, ódio, jogo de azar, qualquer tipo de jogo, né? Qualquer forma de prazer, quando se torna a resposta padrão do cérebro, pode ser visto como vícios emocionais com profundas raízes neurobiológicas e psíquicas também. Joana de Ângeles argumenta que emoções como a raiva e o ódio não são vícios puramente cerebrais, mas reflexos de conflitos morais existenciais não resolvidos. Enquanto a neurociência já trabalha isso como sendo elementos do cérebro, Joana de Ângeles vai além. Ela fala que não é só disso, é também vícios, conflitos morais e existenciais. É tanto que enquanto que nós não resolver cada situação dessa, é mais uma reencarnação. Sem dúvida alguma. Eu já resolvi tudo. Já Já foi atendido com ela? Oi? Com esse vício? Normalmente sim. Acho que todos nós, né? Sim. Já E estamos passamos. aqui exatamente para tentar trabalhar equacionar isso. isso. Eu acho que é difícil uma pessoa que, Não, mesmo que em Não tem. encarnações Nós que não não tenha temos. tido outros vícios. Isso, mas por isso que esses estudos, por isso que nós estamos aqui, ser útil, evoluir, não é Para ter essa reflexão. para ir melhorando, para uma próxima você já ir amenizando alguns probleminhas. eles nascem de um eu ferido, do orgulho, do egoísmo e da insegurança. Então, segundo Joana de Ângeles, tudo isso está concentrado no eu, o nosso ego. A repetição dessas emoções é o sintoma da recusa do espírito em lidar com suas próprias sombras. Tá vendo isso? Gostar debaixo do tapete. Exatamente isso. O que a neurociência chama de vício comportamental, ela chama de hábitos mentais perniciosos. Por que hábitos? Porque os hábitos você adquire. Nós não estamos obrigados a ficarmos com esses hábitos. Nós podemos modificar esses hábitos. Por isso que Que estamos o espírito alimenta por falta de auto-amor e do autoconhecimento. O que nós estamos buscando hoje aqui exatamente é o quê? Esse autoconhecimento. A neurociência mostra que o cérebro se adapta a padrões de pensamento e comportamento. E Joana de Ângeles reforça isso com a ideia de que a criação de hábitos mentais é fundamental. Ela ensina que, assim como o cérebro se acostuma a repetir a raiva, também pode ser reprogramado através da neuroplasticidade para desenvolver virtudes como a paciência, a compaixão, o perdão, o amor, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, Nossa, chega. né? E vai por aí afora. Esse processo de reprogramação
segundo Joana, não é apenas um exercício de vontade. De vontade, ter vontade, ter vontade de fazer isso, ter vontade de fazer aquilo. Nós temos um monte de vontade. E por que nós não realizamos? Que nós não Porque nós não decidimos. Eu só falo o que eu vou fazer, mas não decidi realmente. A partir do momento que eu decidi a fazer isso, Exatamente. Teve atitude. difícil. Ele requer uma luta de transformação moral e espiritual. O indivíduo precisa fazer um esforço consciente para substituir o hábito mental da raiva por um da serenidade, por exemplo. Isso se faz através da oração, terapias de meditação e principalmente do trabalho do bem para o próximo. Esse é muito importante, esse trabalho do bem, porque você depara com várias situações que você, quando está no seu mundinho, você não vê. Porque você prefere fazer a sua cúpula ali, eu como bem, eu ando de carro, tem televisão, tem sofá. Para você está tudo bem, né? Bem, quando você começa a fazer esse trabalho do bem, você começa a transitar no meio dessas adversidades, você fica, isso é um néctar. Quando eu fui trabalhar num hospital Coletivo. de crianças, né, que fala crianças, mas é na casa de Davi, nossa, puxa vida, e aí você também pode perceber que como existe gente tão boa que dedica a sua vida, como irmã, isso não tem igual, né? Mas como tem gente muito boa que dedica a sua vida. Aqui no bairro de Freitas, que nós estamos pertinho, eu fiquei muitos anos como voluntário lá, então eu trabalhava aí toda semana lá. E eu pude perceber muito a dedicação de vários profissionais daquela casa lá, sabe, que realmente me encheu o coração de alegria de ver como eu tratava as senhoras e tal, mesmo na creche com as crianças, lá as professoras, eu realmente ficava... Então, quando você começa a participar dessas coisas e ver as dificuldades que tem lá, você tende a melhorar. Isso é fundamental. Isso é o que nós chamamos de terapia ocupacional. À medida que a gente vai desenvolvendo esse trabalho com os outros, a gente vê o quanto que isso é benéfico para nós próprios. Isso aí. Não tenha dúvida disso, né? O tratamento proposto pela psicologia espírita para esses vícios emocionais não se limita à medicação, mas foca na reforma íntima. Em vez de apenas tentar inibir a raiva, como um ansiolítico faz com a amígdala, Joana de Ângeles propõe substituir a raiva pelo amor. Mas é o amor de Jesus, né? O amor esse incondicional. amor obsessivo que existe. O amor incondicional, né? A pessoa é incentivada a se aprofundar na compreensão de suas próprias dores e a perdoar a si mesmo e aos outros. Porque à medida que você começa a perdoar a si mesmo, a não se sentir mais culpa e a ser indulgente consigo mesmo, você tem mais facilidade de chegar até os outros. Se você não se ama, dificilmente você vai amar o outro. Se você não se respeita, dificilmente você vai se respeitar o outro. Então, esses exercícios a gente tem que começar a fazer conosco mesmo. Não só sermos indulgentes conosco, por nós sabemos que nós não somos perfeitos. Estamos longe de sermos perfeitos. Se para os outros a gente consegue ter esse olhar ameno, por que a gente não pode ter para conosco mesmo, para os nossos erros? Isso não quer dizer que nós vamos acobertar os nossos erros, mas nós temos piedade para conosco mesmo. Nós temos compromisso para que a gente possa nos ver também como espíritos em crescimento e desenvolvimento que erramos, né? Para que nós não nos criemos em sentimento de culpa, que isso só atrapalha, isso não ajuda em nada, absolutamente em nada. Porque Jesus só dizia, né? Amai os outros como a ti mesmo, né?
Então, na verdade, ele já falava tudo isso que está sendo explicado agora, né? Com certeza. A gente acabava mais, os cotidianos sempre ficavam ali, mas hoje você sabe o porquê. E hoje nós temos a ciência aliada a tudo isso para nos incentivar, nos motivar, né? A neurociência oferece uma compreensão científica de como as dependências químicas reagem e funcionam em seus níveis biológicos, construindo através da neuroplasticidade seu caminho de dependência química. Ou seja, como que chega a dependência? A neurociência, ela faz, como nós acabamos de ver aqui agora, todo o seu caminho, como chegar até lá. E por outro lado, Joana de Ângeles também ensina o caminho, né, da psicologia espírita. Complementa essa visão ao explorar por que e o que fazer por trás do problema a partir de uma perspectiva moral e espiritual. Sua abordagem fornece um alicerce ético e filosófico para o processo de cura, enxergando a superação do vício como uma jornada de evolução e não apenas uma adaptação cerebral. E no final, para quem gosta de poesia, nós temos aí a sombra e a luz, na mente o vício se esconde, herança de um passado sem perdão. A culpa em correntes não responde, prisão da alma sem redenção. Nossa! O caminho da libertação, além do karma, nos ensina que a dor do erro tem razão. No livre-arbítrio assina de mudar a própria direção. Depois, se quiser. A chave que quer voltar a esse... Tirar? Você não tem? Manda no grupo. Sim. A chave da transformação liberta a mente do rancor e o coração do velho engano. A fé se torna um novo amor em busca de um futuro mais humano. Nossa, muito profundo. Nossa, assim, é profundo demais. O novo ser de corpo, mente e alma inteira. A luz deste ser irá brilhar. Uma nova vida verdadeira para, enfim, a paz encontrar. Nossa, mas profundo, hein? Deus, Jesus, falava: eu vos dou a minha paz. Muito obrigado. Uma boa noite. Posso